Olá pessoal, estamos aqui para pensar o direito penal, o direito processual penal, principalmente agora sobre esse novo enfoque aí do pacote anticrime, ok? Me chamo Mário José Smalqueiro Júnior, estou juiz de direito, atualmente em Mato Grosso do Sul, apesar de paranaense já há 18 anos, bem dizer, aqui no estado. Sou professor da Escola da Magistratura, atualmente na primeira vara de execução penal da capital. Tá ok? Quando a gente vai falar de pacote anticrime, que agora é a grande discussão para quem trabalha no direito penal, processual penal, nós temos que ter em mente que veio uma comissão técnica liderada pelo ministro Alexandre, depois com trabalhos do ministro Moro, passou pelo Congresso, sanção do presidente da República. Qual que era a ideia dessa lei? O que se buscava com essa lei? Qual que é o momento histórico que o país vive? Qual que é a realidade criminal do país? Nós temos um país que está entre os 9, 10 mais violentos do mundo. Uma população carcerária grande, mas uma população vítima de situações criminosas também muito grande. Tá? Então nós vamos pensar criticamente todo o sistema processual penal, principalmente a partir de agora com o pacote anticrime, ok? Quando a gente vai falar dessa nova lei 13.964, nós temos que ter em mente que é uma lei que alterou muitas legislações. Código Penal, Processo Penal, Execução Penal, Lei de Organização Criminosa, Lei de Drogas, Lei de Crimes Hediondos. Então nós temos várias legislações que foram modificadas em alguns pontos ou em muitos pontos. A ideia é que a gente possa analisar em cada encontro algum tópico dessa lei de uma forma breve e rápida para direcionar, filosoficamente, cientificamente, o que eu tenho que pensar aqui, quais são os problemas, como eu aplico isso na prática e quem sabe futuramente aprofundar esses estudos, tá certo? Então, como eu disse, essa lei entrou em vigor dia 23, mas a gente teve alguns institutos suspensos via ação declaratória de inconstitucionalidade, as ADINs. Primeiro, o ministro Toffoli postergou a eficácia, a aplicação da lei para alguns institutos, e depois o ministro Fux suspendeu até que haja uma decisão do STF a respeito do tema. A suspensão, para que a gente tenha isso em mente, que a maior preocupação agora imediata é juiz de garantias, não está valendo. A revisão do arquivamento lá do artigo 28 do CPP, que o promotor iria se manifestar pelo arquivamento e teria que o procurador, a Procuradoria de Justiça, através do colegiado, decidir se mantinha ou não revisar esse arquivamento. Também foi suspenso. Audiência de custódia de 24 horas, se não for feita como causa de relaxamento, também foi suspenso. O juiz que teve contato com alguma prova depois declarada ilícita também não poderia julgar o processo. Então são os 4 institutos que não estão valendo. O resto, a lei entrou em vigor agora dia 23, tá certo? Então nós vamos estudar alguns institutos, ver a aplicabilidade prática, ver questões do dia a dia forense. Eu estou começando a advogar, o que eu tenho que cuidar, o que eu tenho que ter em mente, qual o método de trabalho para trabalhar direito tecnicamente como advogado ou como profissional do direito, que eu quero pensar para que carreira jurídica eu estou indo, ok? Então a ideia é que a gente tenha discussões teóricas, de modo a pensar o direito, e cada um daí vai aplicar o seu caso concreto da maneira que achar adequada. Então, dentro de alguns exemplos de complexidade do que essa lei nova trouxe, nós temos o juiz de garantias, como eu já comentei, os processos teriam que ter 2 juízes, um para a fase investigatória, outro juiz para a fase judicial, depois tribunal de apelação, os tribunais de justiça, o TRF, STJ e STF. No Brasil nós temos 4 instâncias. O juiz de garantias está suspenso, mas nós temos tantas novidades. Acordo de não persecução penal. Já ouviram falar sobre isso? O acusado faz um acordo, confessa o crime, faz um acordo para cumprir uma pena mais leve. É uma importação do sistema chileno, uma ideia de plea bargain. E nós temos algumas adaptações que nós temos que pensar e vai valer, vai ser muito utilizado no nosso processo penal. Transação penal parou de existir? Suspensão condicional do processo, como é que fica? Vão coexistir as 3?
uma interfere na outra, eu vou aplicar para quando? Para crimes novos, para crimes que já aconteceram? Então, tudo isso vai fazer parte do dia a dia do profissional do direito e são alguns problemas que a gente precisa pensar e discutir. Novas regras quanto à progressão de regime. Antes nós tínhamos 1/6 para a maioria dos crimes, progressão para o semiaberto, né? Que no nosso sistema progressivo brasileiro nós temos vários regimes, poucos deles efetivamente aplicados além do fechado. Como é que ficou agora? Não é mais 1/6, nós temos várias frações, ela vai a mínima de em torno de 16% a aproximadamente 70%. Então houve uma mudança significativa. Mudou para quem, quando, como é que vai aplicar isso? Objeto para outro dia, pelo menos, de estudo. Livramento condicional proibiu, para algumas hipóteses, novos crimes hediondos. Vejam, em pouco tempo, quanta informação. RDD, colocar o preso em regime disciplinar diferenciado. Mudou? Mudou. Quando que se usa isso? Para que serve? Inclusão em presídio federal. Por que acontece isso, então? Mudou também. Então, para quem ainda não tinha aprendido como é que funcionava, agora já vai ter que aprender e se atualizar. Tá certo? Alterações na regra de delação premiada. A colaboração premiada, como está na lei. Mudou também. E já temos discussões se aplica, até onde aplica, qual que é o limite, se eu tenho limitações nessa delação, nesse acordo de colaboração. Já tem correntes divergindo. A questão do confisco de bens, tem inversão do ônus da prova, não tem inversão, o que está lá no Instituto trata de inversão mesmo, discussões que vão crescer no direito penal. Então, só por aí a gente pode ter em mente a quantidade de novidade com essa nova lei que estamos aí no início da vigência. A ideia para esse nosso encontro era só levantar complexidade, necessidade de estudo e lembrar a todos vocês que nós vivemos uma nova época de direito penal. O direito penal precisa ser mais pensado, mais estudado, mais técnico. O direito penal, o processo penal, que deixou de atingir só pessoas pobres, marginalizados sociais. Hoje nós temos muita gente com muito dinheiro, profissionais na área do direito, muitos advogados que antes não trabalhavam na área criminal foram trabalhar na área criminal. Então, hoje é uma nova realidade da justiça penal como um todo e quem sabe a gente possa, em novos encontros, conversar um pouquinho sobre essas novidades do pacote anticrime. Fica aí a dica das redes sociais, vamos conversar, gravar algumas explicações, quem sabe marcar alguns encontros pelo Instagram, mas estão aí todas as redes sociais, tá certo? Muito obrigado pela atenção de todos, até a próxima.